Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui curtinho até, falar sobre os vasos, que uma amiga pediu no privado dela, sobre os vasos de Jeremias, né? Algumas pessoas entendem que ali pode ser algo relativo à predestinação e outros entendem que ali é Deus falando que ele faz o que quer e pronto. Na verdade é o seguinte, ó, em Jeremias nós temos uma analogia com vasos e um oleiro. Era comum, né, Deus utilizar uma realidade como metáfora para coisas que iriam acontecer. Os profetas, algumas vezes, tinham atitudes incomuns, né, para mostrar para o povo a intenção de Deus. Por exemplo, Jeremias, ele chega a andar com um tipo de cabresto, né, não sei como é que chama isso aqui, se é cabresto ou canga, sei lá, no pescoço, para mostrar como Deus iria julgar o povo. Então, o Deus usava essas coisas da realidade, dos profetas, como metáforas. Como, por exemplo, Oséias, ele casa com uma mulher que já tinha traído ele, que foi adúltera, para Deus mostrar que assim como Israel adulterou com outros deuses, Deus ia perdoar, ia voltar a manter a aliança com Israel, assim como o profeta manteve o casamento. Então isso aqui são metáforas da Bíblia. Nessa passagem, por exemplo, a palavra do Senhor vem a Jeremias e fala: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. A Jeremias foi lá na casa do oleiro, o oleiro estava fazendo uma obra sobre rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro. Aí o oleiro tornou a fazer outro vaso, conforme ele pareceu bem. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias e disse, ó: não poderei eu fazer de vós quem? O povo de Israel, que era um dos reinos, como este oleiro, ó casa de Israel? Então o que ele está dizendo? Assim como os vasos quebrou na mão do oleiro, a casa de Israel ia se quebrar na mão de Deus. É uma metáfora, uma analogia. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então no contexto, Deus está dizendo que iria destruir aquela geração da casa de Israel e fazer uma outra aliança, ou uma nova aliança, né, como está lá em Jeremias 31, com uma geração futura. Ou seja, ele ia quebrar todos eles ali daquela época, iria fazer um outro vaso, uma outra aliança com uma outra geração. Simples. Mas isso é condicionado, isto é, dependeria do comportamento do povo. Que nele fala aqui, ó: se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, então eu me arrependerei do mal que eu iria fazer. Ou seja, então tem uma condição. Então isso aqui é uma exortação do vaso aqui de Jeremias. Se vocês não mudarem o comportamento de vocês e a maldade, eu vou ter que castigar vocês e fazer um outro vaso. Ou seja, eu vou dar continuidade na aliança com uma outra geração. Agora, se vocês se arrependerem da maldade, aí eu desisto disso que eu anunciei que ia fazer. Inclusive isso mostra aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, né, que tem uma diferença entre um vidente e um profeta. Porque o profeta não estava tendo uma visão. Se fosse uma visão, já teria acontecido. Então isso é uma exortação, tá bom? E aí, pegando o gancho aqui na questão de vasos, Paulo faz uso semelhante, né, de vasos, analogando pessoas. Paulo fala assim, ó: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E aqui nesse versículo aqui de Romanos, algumas pessoas entendem que aqui Paulo está falando de predestinação. Porque ó, Deus fez uns vasos para honra e outros vasos para desonra. Mas aí nós temos algumas problemáticazinhas aqui, né? Primeiro, o texto é específico para aquela comunidade. O texto não é universal como as pessoas que creem em predestinação entendem. Ah, tá vendo? Umas pessoas são predestinadas para o bem e outras para o mal. Não. Paulo está falando aqui num contexto de pessoas ali da época dele, para uma comunidade específica. E Paulo não está falando sobre predestinação aqui. O que Paulo está dizendo é que Deus fez a todos. Então a mesma massa que faz o vaso que acaba sendo honrado é a mesma massa que faz o vaso que acaba sendo desonrado. É basicamente isso que ele está falando originalmente aqui no contexto. Não que seja uma predestinação, mas o que ele está dizendo é que Deus fez o bom e o mal. Todos são feitos pelo mesmo Deus. E se alguns pecaram, se desonraram, né, desonrando, Deus iria usar isso como um propósito, para mostrar o seu poder. Então não está dizendo que Deus fez uns vasos para desonra. Não. Ele está dizendo que se Deus fez um vaso e esses vasos se desonraram, foi feito pelo mesmo Deus. Então Deus é o autor do mesmo vaso que acabou se tornando honrado, quanto que acabou se tornando desonrado. Tanto que ele usa Moisés ali como exemplo, né, e o Egito, que ele fala assim, ó: portanto diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo eu te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Então ele está dizendo que se Deus fez alguns vasos, pessoas, que ele fala aqui até, ó, somos nós, ele também se coloca no grupo. Uns para honra e outros para desonra, ele quer dizer o seguinte: se algumas pessoas pecaram e desonraram, Deus usa isso como um propósito, para mostrar o seu poder, que nele fez aqui no Egito. Então não é bem uma predestinação que o autor aqui de Romanos está falando.
O que ele está dizendo é que o que as pessoas não entendiam, por que umas pessoas iam para o bom caminho, outra para o mal, ele falou, todos são filhos de Deus. Agora, se uns se desonraram e outros obtiveram honra, Deus usa isso como propósito para mostrar o seu poder. É basicamente isso, tá bom, pessoal? Não tem a ver com predestinação, tá bom? Paz a todos.